Olha, vou te falar um negócio aqui na boa porque eu não quero brigar, tá? Mas desliga essa merda. Mas é o seguinte, segunda-feira eu vou na escola dele e eu vou desmatricular ele dessa escola, tá? Chega, acabou. Já falei pra você que isso não dá certo. Essa merda de aula online não existe. Não adianta, não funciona. Tá entendendo? O menino fica aqui que eu tenho que entrar com ele 3 vezes ao dia. Eu tenho que entrar com ele no computador pra assistir aula. Eu tô assistindo aula com ele, cara. Eu já passei dessa fase. Eu não quero. Eu não quis na minha época. Eu repeti 3 vezes a 7ª série porque eu não queria estudar. Eu não vou estudar agora depois de velho. Tá entendendo? Tá constrangedor pra mim, cara. Fica ela de um lado lá fazendo pergunta pras crianças, a internet é uma merda, a informação não chega pras crianças no mesmo tempo que chega pro outro, a internet de um tem 2 GB, a outra, a minha tem 3 mega, tem 3 mega e tava pedindo Wi-Fi emprestado outro dia aqui de casa. Não tem condição não, cara. Tá entendendo? Não tem condição. Pega esse dinheiro da escola, a gente contrata um amiguinho que esteja limpo, puro, sem o vírus, pra ficar brincando com ele aqui em casa o dia todo. Tranca os moleques no quarto, faz pipoca de micro-ondas que vai ser mais barato. Tá entendendo? Eu não tenho condições, cara. Eu tô quase me matando. Toda hora tem que entrar na merda do computador. E eu fico constrangido. Porque tem coisas, cara, que eu não lembro. Não lembro não sei. Tá entendendo? Agora há pouco foi, separe, não sei o que é a sílaba tônica. Eu não sei o que é sílaba tônica, não sei o que é sílaba, quanto mais tônica. Eu só sei da água tônica, é o que eu sei. Ontem foi perguntar, resolva a expressão. Pergunta pro papai aí, João Pedro, qual é a expressão? A expressão? Fala pra ela que a expressão é essa que tá no meu rosto, de ódio dessa menina. Tá entendendo? Que eu não tô aguentando. Olha, eu vou te falar um negócio, eu agarrei implicância com essa professora. Tá entendendo? Não vai dar certo. Então é o seguinte, tira ele da escola, ano que vem ele volta, tudo normal. Eu repeti 3 vezes a 7ª série, ele perdeu um ano, não vai doer nada. Na boa. É o que eu levo ele pra trabalhar, é bom que traz um dinheiro pra casa. Segunda-feira eu resolvo isso. Eu não tô... tá lá. Tá aqui, tá assistindo Chaves. Eu já não mandei desligar? A merda do desenho, ele sabe todos os personagens. É Kiko, é Chaves, Seu Barriga, He-Man, She-Ra, ele sabe a porra toda. A porra do dever ele não sabe. Acabou. Tô avisando. Olha, vou te falar um negócio aqui na boa porque eu não quero brigar, tá? Mas desliga essa merda. Mas é o seguinte, segunda-feira eu vou na escola dele e eu vou desmatricular ele dessa escola, tá? Chega, acabou. Já falei pra você que isso não dá certo. Essa merda de aula online não existe. Não adianta, não funciona. Tá entendendo? O menino fica aqui que eu tenho que entrar com ele 3 vezes ao dia. Eu tenho que entrar com ele no computador pra assistir aula. Eu tô assistindo aula com ele, cara. Eu já passei dessa fase. Eu não quero. Eu não quis na minha época. Eu repeti 3 vezes a 7ª série porque eu não queria estudar. Eu não vou estudar agora depois de velho. Tá entendendo? Tá constrangedor pra mim, cara. Fica ela de um lado lá fazendo pergunta pras crianças, a internet é uma merda, a informação não chega pras crianças no mesmo tempo que chega pro outro, a internet de um tem 2 GB, a outra, a minha tem 3 mega, tem 3 mega e tava pedindo Wi-Fi emprestado outro dia aqui de casa. Não tem condição não, cara. Tá entendendo? Não tem condição. Pega esse dinheiro da escola, a gente contrata um amiguinho que esteja limpo, puro, sem o vírus, pra ficar brincando com ele aqui em casa o dia todo. Tranca os moleques no quarto, faz pipoca de micro-ondas que vai ser mais barato. Tá entendendo? Eu não tenho condições, cara. Eu tô quase me matando. Toda hora tem que entrar na merda do computador. E eu fico constrangido. Porque tem coisas, cara, que eu não lembro. Não lembro não sei. Tá entendendo? Agora há pouco foi, separe, não sei o que é a sílaba tônica. Eu não sei o que é sílaba tônica, não sei o que é sílaba, quanto mais tônica. Eu só sei da água tônica, é o que eu sei. Ontem foi perguntar, resolva a expressão. Pergunta pro papai aí, João Pedro, qual é a expressão? A expressão? Fala pra ela que a expressão é essa que tá no meu rosto, de ódio dessa menina. Tá entendendo? Que eu não tô aguentando. Olha, eu vou te falar um negócio, eu agarrei implicância com essa professora. Tá entendendo? Não vai dar certo. Então é o seguinte, tira ele da escola, ano que vem ele volta, tudo normal. Eu repeti 3 vezes a 7ª série, ele perdeu um ano, não vai doer nada. Na boa. É o que eu levo ele pra trabalhar, é bom que traz um dinheiro pra casa. Segunda-feira eu resolvo isso. Eu não tô... tá lá. Tá aqui, tá assistindo Chaves. Eu já não mandei desligar? A merda do desenho, ele sabe todos os personagens. É Kiko, é Chaves, Seu Barriga, He-Man, She-Ra, ele sabe a porra toda. A porra do dever ele não sabe. Acabou. Tô avisando. Silêncio aí, pessoal. Vamos anotar aí o que tá no quadro, hein? Porque isso aqui, cai na prova, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Fala aí, pessoal, começando mais um programa, mais um Cai na Prova. Aqui é o Stanley, estarei direcionando aqui o programa de hoje com ilustres presenças, como sempre, vocês já sabem, nosso grande amigo, grande Wesley Siqueira. Fala, grande Wesley. Salve, salve, boa noite a todos. Estou muito feliz de participar mais uma vez de um debate aqui ligado à educação. E hoje temos aí o grande amigo e um excelente professor, Asley. Fala, grande Asley. Fala, galera, boa noite. Primeiro é um prazer, fiquei muito honrado com o convite. Estamos aqui para aprender um pouco, dividir a experiência que não tá fácil para ninguém, mas a gente vai aprendendo aqui. Mas muito obrigado. Beleza, valeu, gente. Gente, eu quero falar para vocês, logo aí no link que vocês acabaram de acessar, tem um chat. Vocês podem interagir com a gente, manda perguntas, manda um alô, a gente tá vendo tudo aqui, tá? Então, não deixem de participar do programa, isso vai estar registrado, vai ser um programa que vai estar, vocês vão ter participado, vão estar engrandecendo, além da participação que vocês já deram no próprio Instagram, já indicaram ali os próximos professores para estar presente aqui no nosso programa, beleza? Vamos à temática de hoje, como vocês já sabem, um espaço onde a gente pode falar livremente sobre educação, mas a gente sempre possui um tema central, e o tema de hoje é o estado físico e mental dos professores e alunos durante a pandemia, durante o Covid-19, e acaba se refletindo durante a pandemia. E eu quero deixar um adendo, né, como abertura do nosso programa aqui, tanto para o Wesley como para o Asley, que é justamente o que? O professor já passava por grandes problemas de estados físicos e mentais antes da pandemia. Então, imagina durante a pandemia, onde a pressão, principalmente nas escolas particulares, para que o professor jogasse todo o seu planejamento de um ano fora e tivesse que replanejar dentro do ensino remoto. E eu passo a bola aí para vocês aí, que vocês quiserem comentar como vocês acham essa reflexão, essa transição, como é que foi? É muito importante você pensar, por exemplo, nesse sentido, como... E aí você foi certeiro, cara, cirúrgico. Nós tínhamos problemas que eram evidentes na sociedade. Problemas na sociedade de maneira geral. O Covid, a pandemia, ela só veio escancarar esses problemas. E nós podemos perceber isso na educação, podemos perceber isso nas relações de trabalho, podemos perceber isso na convivência humana. O que o Covid fez foi antecipar ou jogar luz sobre essa questão. E pensar a educação é pensar, por exemplo, que existe uma coisa orgânica ali. Então, lidar com o professor, e não só a saúde do professor, né? Lidar com a saúde do professor, do aluno, de todo mundo que compõe aqui. Então, toda tem equipe, muitos interesses, toda a equipe, exatamente. Nós pensamos, porque normalmente a gente pensa diante do nosso cenário. Eu olho enquanto professor, mas tem o aluno, tem o pai, porque existe toda uma dinâmica dentro desse movimento que deve ser analisada com cada vez mais cuidado, é muito importante. Com certeza. Sim, legal. E outra coisa que você sabe, como é um debate bem aberto, né, não existe um critério para questões e tal, mas eu fiquei aqui filosofando, Asley, em relação ao que você estava falando aí. Eu queria saber de você uma pergunta bem pessoal mesmo. Você acha que a cobrança, a exigência, né, de uma eficiência nesse momento em relação à educação, à cabeça de um aluno, ele como é que tem que ser feita, na sua opinião, e como é que os pais, diante do que você pode ter presenciado, existe um equilíbrio mental em relação à cobrança que a escola ou as escolas, no modo geral, têm feito? Essa forma de cobrança, ela tem sido um pouco abusiva, normal, ou um pouquinho abaixo do que é chamado comum, mas diante dessa situação do Covid, o que é que você acha? O pai está cobrando um pouco além do que deveria? Os alunos estão sendo cobrados acima do que deveriam? Qual a sua análise em relação a isso? É muito importante, Wesley, você pensar no seguinte, e tem que ser justo, né? A ideia é a gente buscar aqui compreender um fenômeno. E, obviamente, todo mundo tem um interesse a partir disso. A escola também é uma empresa, pensando na esfera privada, por exemplo. Ela presta um serviço e o pai, enquanto consumidor, ele tem todo o direito a um serviço de qualidade. Isso acho que não está em discussão aqui. Acho que é consenso entre nós. Mas se você parar para imaginar, eu penso muito nesse sentido. A educação, ela já passa por grandes mudanças. E quando eu digo grandes mudanças, eu não quero nem me referir a problema em si. Porque o problema é um juízo que nós fazemos em torno disso. Olha, eu não acho positivo, eu acho isso aqui positivo. Acho que muito a critério de cada um de nós é avaliar nesse ponto.
Mas, por exemplo, a educação passa por mudança porque ela mudou de característica. Eu tenho, por exemplo, uma sociedade que ela muda constantemente. E qualquer tipo de mudança, ela gera consequências. Por exemplo, o que a gente tem que perguntar nesse primeiro momento é qual o papel da educação. Porque como eu tenho uma sociedade que ela se divide, por exemplo, e o pai tem que ralar, e aqui nós conhecemos muito essa realidade de pai, de professor, de escola e tudo mais, o pai tem que dar conta. Então, por exemplo, quando ele coloca dessa forma, a família não consegue, isso não é de maneira necessariamente da culpa do pai, é toda uma estrutura da sociedade. A família não consegue dar conta dessa demanda educacional. Então acabou ao longo dos anos, ao longo das décadas, vamos colocar assim, acentuando uma cobrança em cima da escola. Então o professor ele tem que ensinar, o professor tem que educar, o professor tem que ensinar boas maneiras, o professor tem que ensinar a convivência. Então existe uma sobrecarga, sabe? Que existe lá fora, mas se a gente pensar no campo da educação, isso também fica evidente. Então o primeiro ponto que a gente tem que analisar é o papel da escola e como esse papel ele ficou evidente com a Covid. A gente estava conversando aqui em off sobre o WhatsApp, mas a gente lembrava, por exemplo, quantos áudios nós recebíamos no WhatsApp de pai reclamando: nossa, agora eu valorizo o professor, porque agora eu sei como é. Porque assim, não é só puxar a sardinha pro professor, é você pensar principalmente que esse cara tá dando conta de um papel que não é só dele. Porque a gente tem a cobrança de passar um conteúdo de qualidade, e qualquer profissional honesto vai tentar fazer isso, mas existem outras cobranças. Esse é um primeiro ponto. E se você pensar de outra maneira, a fala do Stanley me lembrou muito nesse sentido. Assim, existe um sociólogo chamado Richard Sennett. Ele escreve um texto que, para mim, foi exatamente a fala do Stanley, que ele fala de corrosão do caráter, quando ele pensa no trabalhador. E essa corrosão do caráter, por quê? Nós temos trabalhadores hoje em dia, a educação é mais um exemplo disso, que nós somos cobrados o tempo inteiro a inovar. Você tem que trazer algo novo, você tem que se adaptar, só que é uma cobrança, é uma máquina praticamente fordista de, olha, produzir, e você não olha o estado físico da pessoa. Porque se você imaginar, no nosso modelo de sociedade, a educação ela não pode ser deslocada de um cenário maior, porque eu tenho uma sociedade doente. Se você imaginar os grandes problemas, grandes doenças da nossa sociedade, a pandemia, o Covid, o vírus, é uma delas. Mas se você imaginar quem tem matado muita gente hoje em dia, é a depressão, é a ansiedade, que não são doenças causadas por vírus, são doenças psicossomáticas. Elas nascem do nosso estilo de vida. Um estilo de vida que cada vez mais deixa as pessoas doentes, ansiosas, com medo. O medo, assim, aí pensando, por exemplo, nas minhas aulas, não tem como não pensar num cara como um polonês chamado Zygmunt Bauman, que ele fala da ideia da confiança e medo, né? Viver em sociedade é viver com medo. Nós temos medo da violência, nós temos medo do crime, nós temos medo de uma doença maior, nós temos medo do desemprego. Então isso gera um nível de paranoia que essa cobrança ela cai desmedida. E não dá para esquecer, óbvio, novamente ressaltando, temos que passar um serviço de qualidade, que é a minha obrigação, é o meu compromisso. Acho que quando você assume, o pessoal diz, né, professor não é só profissão, é vocação. Acho que todo mundo aqui, né, concorda com esse ponto. Mas quando a gente faz isso, muitas pessoas esquecem que existe um ser humano do outro lado. Exatamente. Que tem família, que é sobrecarregado, entendeu? Acho que é muito nesse ponto, não sei se... E uma coisa que você falou que eu achei que se encaixa bem com justamente o tópico que eu quero trazer pra vocês, assim, que eu tava vontade de trazer pra vocês. Você falou o quê? Que a gente é obrigado a inovar sempre. É como se fosse um mercado, né? A gente tem que produzir. E quando teve o coronavírus, aumentou a estatística justamente que a gente tinha comentado em off da síndrome de burnout. A famosa síndrome do esgotamento. Ela aumentou abusivamente, mas em contrapartida, que é o que a gente achava que ia diminuir, né? Que é os próprios professores, os profissionais da saúde, aumentou em 60% a busca por estudar, por fazer cursos e por se atualizar pelos professores, aqueles professores que estão sofrendo com essa situação, porque... E aí você vê o reflexo, né? Muitas áreas de trabalho, óbvio, muitas áreas sofreram ao ato de falir, de ter que fechar e etc., mas no demais, a maioria das áreas frearam, né? Trabalhos reduziram cargas horárias, trabalhos às vezes ficaram afastados, começaram a trabalhar em home office, reduziu um pouco, não todos, não estou generalizando, alguns. Mas o professor não, a carga que já era alta só aumentou.
Você entendeu? Só aumentou. E a busca por se atualizar, por buscar uma melhora, aumentou. E aí eu deixo para vocês aí aberto. O que é que vocês pensam nessa perspectiva? Você parar de imaginar, por exemplo, nesse sentido, eu acho que são 2 pontos aqui. Primeiro, que essa tecnologia, ela muda tão rápido que a gente não se dá conta. Eu até dava uma aula agora mais cedo e comentava o seguinte, né? Quando é que nós imaginaríamos que, sei lá, há 10 anos atrás, vamos colocar assim, estaríamos milhões de pessoas trabalhando, por exemplo, por um aplicativo. Você pensava, por exemplo, aplicativos de entrega ou algo parecido. Uhum. Eles fazem parte da nossa sociedade. Se você imaginar que o smartphone ele existe há 13 anos, por exemplo, 15 anos no máximo existe smartphone. E como isso faz parte da nossa dinâmica. Então, isso interage a nossa vida. Nós vivemos numa era, por exemplo, essa era da informação, como diz o Manuel Castells, né, que faz toda parte da nossa rotina. Então, nesse sentido, eu preciso entender o seguinte. Primeiro, aquilo da cobrança é muito importante. Mas eu tenho professores, por exemplo, eu não sei a idade dos professores que estão nos acompanhando necessariamente. Mas o que é que normalmente eu tenho? Eu tenho um modelo de educação que está mudando, revolucionando. Mas a gente segue o modelo de escola, porque não adianta a tecnologia, e isso é muito importante que se diga, a tecnologia não é um problema. A tecnologia é uma ferramenta. Exatamente. Ela pode ser utilizada tanto de maneira positiva quanto negativa. Isso é uma questão. Só que o que é que acaba colocando? Os professores eles não estavam prontos. Óbvio, muitas escolas que nós trabalhamos já vinham nos antecipando. Olha, você precisa aprender a fazer isso aqui, vamos usar essa ferramenta, aprende a lidar com câmera, tudo isso é importante. Só que, não sei assim a realidade de vocês especificamente, mas a nossa realidade da rede particular, na verdade ela é uma ilha, né? Porque a maioria, por exemplo, tem uma esposa que ela é professora da rede pública. A gente compara no dia a dia, a gente está trabalhando aqui, são 2 mundos completamente diferentes. 2 mundos, né? Não só em estrutura, mas o público também. Ela tem dificuldade, por exemplo, os alunos que, das atividades que ela produz, metade da turma tem acesso. E quando ou dessa menos, metade, né? Ou menos. E dessa metade, alguns só têm acesso no celular da mãe quando chega do trabalho à noite. Então você tem várias limitações, vários limitadores aqui. Então, locais nesse sentido, o que é que a gente... Locais, né, às vezes não tá em Aracaju e o sinal é ruim em outra cidade, né? Então acaba não acompanhando devido ao sinal. Não, destrói tudo. Às vezes a conexão de um aplicativo cai, às vezes... é tenso. Então eu tenho professores, por exemplo, que, primeiro, não sabem lidar com a ferramenta. Porque não basta só você ser bom no seu conteúdo. Você tem que aprender a lidar com a ferramenta. Basicamente assim, o cenário é trocar o pneu do carro com o carro descendo na ladeira. A gente falou... Só tem que aprender a usar a ferramenta. A gente falou isso no programa passado, não foi não, Wesley? Que veio com um caminhão que a gente tem que trocar o pneu no meio do... Calhou certinho o que você falou. Pode continuar, Wesley, pode continuar. Então, assim, você tem esse cenário, né? Porque eu tenho uma cobrança muito grande desse professor e ele só vai somatizando. Porque até em qualquer profissão, cara, você precisa ter vamos chamar de ócio, né? Aquele ócio é necessário. E ócio não é só descanso. Ócio é você conseguir fazer sua mente caminhar num ponto. Trabalhar. E o que é que acontece? Com o cenário da pandemia, tem uma coisa que é muito importante. Você não tem mais a separação que era clara e necessária da casa e da rua. Sua casa, que era um ambiente de lazer, virou seu ambiente de trabalho. Exatamente. Então o indivíduo não consegue separar. E como é uma coisa... foi uma ruptura rápida, a família não está pronta para isso. Então você está tendo o professor cuidar de filho, cuidar de comida, cuidar da casa, cuidar da aula, tudo ao mesmo tempo. Então não existe mais uma separação disso. Existe uma cobrança, por exemplo, as pessoas não entendem o respeito da vida privada. Então eu cobro do professor 9 da noite, que você tem que mandar o material assim. Você está entendendo? Essa a famosa desorganização, né? Sobrecarga e desorganização. Exatamente. Eu particularmente, eu tô nesse meio, Wesley, também eu trabalho com particular e pública, né? Então são 2 públicos extremamente diferentes, né? A gente tem turmas na rede pública que se tiver 10, 12, tá ótimo. Sendo que uma turma, na verdade, fisicamente são 30, 35 alunos no mínimo. Uhum. Então é uma coisa muito complicada. Ao mesmo tempo, eu concordo de termos essas aulas pelo Google Meet e tal, porque de certa forma quem puder e quem pode ter acesso, de certa forma é um benefício. Quem não pode, infelizmente, acaba perdendo um pouco, e é por isso que eu questionei, né, se a forma de cobrança, né, tanto da escola quanto dos alunos e dos pais tem que ser como se fosse tudo normal, e como você bem disse,
não necessariamente porque estamos vivendo uma coisa totalmente inesperada, com professores despreparados, não despreparados por completo, mas despreparados por essa situação específica. E assim, eu acredito que os alunos também compreendem esse momento, mas é um obstáculo enorme para o professor, porque além dele ser professor e dominar um conteúdo e passar o conteúdo com qualidade, ele precisa também ser um pouco ator, né? Ele precisa equilibrar diante dessa situação. Você mesmo citou aí família, casamento, aluno, diretor, cobrança da escola. É exatamente a minha segunda pergunta, né? Porque as aulas, elas, como você bem disse, a dinâmica tem mudado bastante durante os anos, porque o aluno é outro, né? A clientela é outra, então a necessidade de ser dinâmico numa sala de aula cobra muito do professor. E se o professor não for dinâmico, não for criativo, ter que, vamos supor, acaba acontecendo, o professor planeja uma aula, do nada em 10 minutos toda a aula que ele planejou é destruída por outro fato que aconteceu ou pode acontecer. Então a dinâmica ela é muito cobrada, né? Pelo professor, para o professor e pelo professor. Então, o que acontece? Diante dessa situação toda que o professor, a professora tem que lidar com família, casamento, no sentido, né? Porque família abraça filho e tudo mais, e o casamento é uma coisa mais íntima. São responsabilidades, né? Isso, aluno, diretor, coordenação, escola. A cabeça do professor, como é que ele tem como é que ele tem que se deparar, né? Como é que ele pode separar essas coisas diante desse momento aí? O que é que você tem a dizer sobre isso? Existe um clichê na nossa área, e já peço desculpa por estar citando clichês assim, mas eu acho que ele é bem didático aqui para o espaço. Nós temos professores, uma escola do século XIX, com professores do século XX e alunos do século XXI. Porque pra gente é estranho, porque nós pegamos aquele mundo analógico pro digital. Se você imaginar, esse aluno, essa geração milênio, a cabeça dele pensa de forma diferente. Porque, por exemplo, se a gente imaginar, não sei a idade do seu filho, Stanley, mas assim, se você parar pra imaginar, a gente reclama, né? Como é que você tá estudando, tá vendo YouTube, tá conversando no WhatsApp, tá fazendo sei o que lá? A cabeça dessas crianças é absurda a maneira como eles trabalham. Eu tenho uma filha, por exemplo, aqui, que ela tem nem 2 anos. Ela me assusta, eu fico assim, gente, eu era muito burro quando era criança. Porque assim, minha filha passa muito na minha frente. Como porque, eu me sinto, eles estão... Né? Exato, cara. Então, assim, se você parar pra imaginar a dinâmica, por que essas redes sociais fazem tanto sucesso? Porque ela é tudo visual, né? É tudo visual. Então, pra gente é estranho. Então não dá pra mudar, porque é o mundo deles. Então não adianta pegar a tecnologia e só gourmetizar a coisa, né? Não adianta você pegar um PowerPoint e nossa, agora eu não uso mais slide. Eu uso, por exemplo, uma projeção animada, eu faço um GIF. Só que isso não importa. O que importa é a educação em si. Então eu não posso mudar. Eu acho assim, o professor que tentar nadar contra a corrente, desculpa a franqueza, mas o professor que tentar nadar contra a corrente, ele não vai sobreviver ao mercado. E querendo ou não, é mercado, é o nosso trabalho. Entendi. Tem que levar a sério. Entendeu? Agora, tipo Asley, pode concluir, por favor. Não, por favor, pode falar. Não, é que essa situação também, eu concordo que realmente o professor ele precisa estar a par, né, do que o mundo está se tornando, né, e se transformando. Isso. Porque é algo como a gente falou, né, vida não para, né, a vida continua e avança, então tem suas mutações, né, principalmente quando se trata de jovens, que é o que a gente, né, trabalha todos os dias. Então a gente percebe muito essa dinâmica tanto do aluno, né, essa energia, essa inquietude, tanto em relação ao comportamento quanto ao interesse na aprendizagem, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, o professor moderno, ele deve, na verdade, né, conhecer essas ferramentas e, ao mesmo tempo, precisa dominar o conteúdo e equilibrar os dois, porque, né, o professor que domina muito mais essas ferramentas lúdicas e não domina exatamente um conteúdo ou não consegue unir essas duas, ele acaba prejudicando toda uma sala, uma turma, uma escola, né? Uhum. Então, realmente é uma coisa que também mais um compromisso, né, para nós professores. Não, e eu adiciono mais um. E eu adiciono mais um, Wesley, que além de tudo isso, a gente tem o famoso, que eu vou dizer para vocês assim, que é a minha realidade, que hoje eu curso licenciatura em matemática, que, por incrível que pareça,
nem voltou ainda, e é o Instituto Federal de Sergipe, ainda não voltou, não retomou as aulas até agora, nem no remoto, justamente pelo problema profissional, tanto o problema de recurso dos alunos, que não tem recurso, muitos alunos não têm recursos para assistir as aulas, e outro problema é a preparação do profissional, né? Muitos profissionais ali estão na carreira educativa ali há alguns anos e nunca assim tiveram aquela implementação do digital para o ensino, né? E eu chego justamente com um ponto que a gente conversa muito, que é a parte social do professor. Porque além de você fazer tudo isso, você tem que saber identificar o problema do seu aluno. Você tem que saber, cara, quem são meus alunos que estão com problema? Por que esse aluno não está rendendo? Porque às vezes o aluno ele está com um problema e às vezes ele não expõe aquilo, ele usa como defesa o artifício de demonstrar que ele está bem. E isso é uma coisa que eu acho que é uma das partes mais difíceis do professor. Porque você montar a aula, chegar, dar aquela aula e depois ir embora para casa, depois fazer uma avaliativa, aplicar e depois pegar a nota, beleza. Agora você conseguir identificar esse ponto, né? Cara, o que está acontecendo com esse aluno? O que está acontecendo que ele não está rendendo isso? Será que ele está tendo um problema aqui, acolá? Então, isso é uma parte difícil. E por mais que muitos profissionais acabam fazendo isso, não, isso aí deixa pra lá, a gente nunca vai conseguir acertar isso. Mas é uma coisa que interfere diretamente com o desenvolvimento do ensino dele. É uma coisa que interfere diretamente com a produção dele, como é que eu vou dizer assim, com o transformar dele. Aí eu vou fazer um link rápido, breve, porque saiu até justamente eu estava lendo algumas coisas sobre o estado mental de uma pesquisadora americana, que agora me faltou o nome, mas ela fala uma coisa bem interessante, que no momento que você identifica que o aluno está tendo problemas, está com problemas de depressão, com problemas emocionais perante a situação educacional, é quando ele entra na curva da desorganização do processo pedagógico, é quando ele começa a se desorganizar, né? E eu queria deixar aberto para vocês, assim, se vocês conseguem perceber isso, se realmente é isso, se vocês acham que tem outras coisas que demonstram como um alerta para esse problema mental e físico também do aluno dentro da pandemia. Talvez esse seja o grande ponto que torne o professor, diante de um mundo de tanta tecnologia, de tanta máquina e racionalização, torne o professor uma figura indispensável, porque nós lidamos com gente. Então, assim, o professor que acreditar, por exemplo, inclusive quem tem um texto, estava lendo esses dias, essa semana agora, um texto dele, é um filósofo chamado Edgar Morin, e ele fala muito sobre a educação do século XXI, né, sobre esse modelo. Eu estava até lendo, assim, depois vocês convidaram para participar aqui, eu fui dar uma pesquisada, e ele falava muito nisso, né, você tem uma sociedade que é regida pelo cálculo. Isso já acontece há muito tempo, assim, já desde o início do século XIX, com a cientificação, segunda revolução industrial. O próprio Max Weber, na sociologia, falava de desencantamento, né? O mundo perdia o encanto, era racional demais. Só que hoje nunca tivemos tão racional. Só que estamos lidando com pessoas. E porque, por exemplo, porque eu tenho uma necessidade tão grande hoje de profissionais da área da psicologia, da psicanálise? Porque a educação ela não está fora disso. O professor que imaginar, e aí, com todo respeito aos professores, se você achar que hoje em dia dar aula é simplesmente você saber sua lição de matemática, você saber... Cara, eu sei muito física, eu sei muito biologia, não funciona. Não funciona. Porque a escola... Não funciona, entendeu? Porque eu preciso de pessoas. Até porque é uma questão de compromisso, né? Eu sei que aquele meu aluno, talvez... Porque não pense que essa é uma realidade pública, né? Na realidade privada, quantos dos nossos alunos estão doentes hoje? Verdade. Então, assim, não é porque a condição financeira é melhor, porque muitas vezes o pai, assim, também, novamente, não é jogando culpa, pelo contrário, mas o pai é tão sobrecarregado de dar conta daquilo que ele não consegue preencher todos os vácuos que são deixados. Então, nesse sentido, o professor ele acaba assumindo essa característica. E aí, nenhuma máquina faz isso, que é o olho no olho. Talvez, assim, isso tenha se evidenciado, por exemplo, nessa relação do Google Meet. Eu dou aula para muitos alunos com a câmera fechada. Então você perde esse elemento humano aqui. Exatamente. Isso talvez evidencie, entendeu? Eu gosto da aula no olho no olho, assim. Não, e você falou um ponto aí bem interessante, desculpa até deixar o espaço do Wesley aí, mas você falou um ponto bem interessante, que é
O pai, assim, tem 2 pontos dentro de casa que o aluno sofre demais. 2 pontos. Primeiro é a pressão por resultado, que principalmente o aluno, eu digo pra você, principalmente o aluno do particular. Por isso que a gente não pode, o cara é do particular, não, mas o aluno particular, a pressão é 2 vezes maior, porque às vezes, que é o que eu já vi na realidade pública, com certeza o Wesley também já viu, com certeza a sua esposa também deve falar, Wesley, você deve ter visto, com certeza também, que muitos pais que às vezes têm o filho na escola pública não tá nem aí, ele não tá nem aí, por ele o filho nem tava lá, tava trabalhando em casa, ajudando em casa, entendeu? Então, na escola particular, quando o pai se propõe a pagar uma escola pro filho, ele quer resultado. Ele não, eu vou falar dos meus alunos de mentoria. Muitos pais não estão. A gente faz reuniões quinzenais com os pais, mas muitos pais chegam praticamente e falam: Stanley, eu quero resultado. Quer que ele melhorou? Eu quero resultado. Eu quero resultado. Praticamente como se falasse isso, né? Então, a gente vê isso refletido na o primeiro grande fator que leva ao problema ao aluno de escola particular: pressão. O segundo grande fator, que justamente é o que leva esse ponto, é a sua autopressão. Porque no momento que ele é pressionado por trás, ele se autopressiona a produzir, a gerar, etc. Então, isso é um fator que... Cara, não adianta. Aí a gente vem outro contraponto, justamente que você falou, o pai não tem tempo pro aluno. Às vezes quem passa mais tempo com o aluno é o professor. Você entendeu? É o professor que passa mais tempo, é o professor que escuta o aluno. O aluno às vezes sente mais abertura de se expor a uma situação pessoal com o professor do que às vezes com o pai, porque o pai não tá em casa. Você entendeu? O pai, quando tá em casa, o pai tá no celularzinho, pá, tal. E eu não julgo o pai por causa disso, não. Porque a rotina, cara, é intensa. Eu falo pra você, eu tenho um filho de 6 anos, eu sou professor, dou aula, e tem dia que eu termino a noite assim e falo: caraca, eu não dei atenção pro meu filho hoje, cara. Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tô aqui gerando conteúdo, falando, atendendo um aluno, resolvendo um problema, liga lá, liga não sei o que, monta um material, aí, e meu moleque aqui, caraca, olha o que eu tô fazendo. Você ainda tô fazendo o que eu critico, às vezes. Então é intenso, você entendeu? É uma situação, justamente o que você falou, é uma situação que reflete muita coisa, que tá envolvido muita coisa. Deixa pra você aberto aí, Wesley. E o que você falou aí em relação a atenção, né, que o pai, às vezes, por questões mesmo de tempo não tem, depende do trabalho, depende muito de família, né? Uhum. E eu mesmo eu fui, posso dizer, eu presenciei, vivi um momento em que um aluno da rede pública, em um certo momento, assim, ele me chamou de pai, né? Aí ele me chamou de pai, aí ele meio que percebeu que tinha falado pai de forma... despreparada nele, não automática e tudo. Então, assim, mas de certa forma, quando ele fala isso, ele sente, né, que aquela pessoa que está ali com ele durante todos os dias, né, da semana, é um pouco de pai também, né? Então, eu acho que ele sentiu essa presença em mim, né, de uma pessoa que talvez ou ele almejasse ter mais presente, ou ligou, né, a questão do afeto, né, em relação ao convívio. Então, tem alunos que realmente se sentem mais seguros com professores, porque, como o Wesley falou, a gente a questão não é apenas você dominar um assunto, você também tem que saber lidar com a parte psicológica, tanto pessoal quanto com as pessoas que a gente tem convívio. Então, o professor é além de apenas passar um conteúdo, é algo muito além disso. E eu acredito que, com relação ao que você tinha mencionado antes, que a cobrança na escola particular é muito maior, eu vou deixar um pouco aí esse comentário para Wesley falar, mas eu acredito que a questão dos interesses são diferentes, né, quando a estrutura de uma família ela é totalmente distorcida. Então, um pai de família que tem uma estrutura um pouquinho melhor, que nem sempre quem estuda em escola particular, a família é bem estruturada, né? Às vezes o pai e a mãe fazem de tudo para que o filho dela tenha uma educação, né, melhor. E que também não quer dizer que escola pública não tem um ensino bom, né? Isso aí é totalmente fora de cogitação. Mas assim, é claro que é notório mesmo, é fácil você perceber que o que mais faz com que um aluno tenha interesse em estudar ou não
é a base familiar, claro, a cobrança dos pais, independente da sua situação financeira, né? Infelizmente, como a gente tem falado nos outros podcasts aqui, nos outros debates, é que independente da estrutura financeira e educacional, a família ainda tem muita importância em relação ao desempenho e desenvolvimento do seu filho na educação. E aí é com você, Asley, agora. Não, é importante você pensar isso, porque assim, a gente compara muito com a rede pública e privada, mas assim, é importante destacar. Primeiro, são crianças, né? Então assim, é difícil pra gente, você coloca, imagina pra uma criança. Então, pode estar ouvindo barbaridades, a família estruturada, que tipo de cobrança é essa que a gente tá fazendo dos meninos? Porque existe uma questão, e assim, na minha disciplina isso fica evidente, mas acredito na de vocês também, é muito conteúdo, cara. E não tem como não comparar com a nossa época de estudante. A gente não estudava tanto. Não sei se a exigência é maior, ou tipo, eu não era um bom aluno, não sei qual a ideia, entendeu? Mas não se estuda tanto. Não vou tirar o meu da época, mas assim, não é... Tem muito conteúdo hoje. Então assim, Demais. Você tem uma cobrança de conteúdo, você tem que passar no vestibular, você tem que saber... Você cobra de uma criança o que você não se cobra de um adulto. Então isso inevitavelmente gera sequelas. E é muito importante a gente pensar nesse sentido. Eu preciso me cuidar, porque é um senso de responsabilidade. A ideia do professor, e aí assim, aqui eu ressalto esse ponto, né? Não é só conteúdo. O professor, educação é muito além de conteúdo. Então, educação você ensina você tornar o outro uma pessoa melhor. Então, eu educo com os meus amigos, eu educo os meus alunos, e não é uma pessoa melhor porque eu sou uma pessoa melhor. Sabe, assim, aquela bem ideia, falava até hoje cedo dando uma aula de filosofia, falava assim no Aristóteles, né? Porque a ideia do Aristóteles, ele diz que a função do ser humano é a felicidade, uma felicidade verdadeira. Só que o homem só é possível de ser feliz, a ideia do animal político que ele chama, só é possível o homem ser feliz em sociedade. Então eu só consigo ser feliz, por exemplo, na convivência com o outro. Só que eu sou Asley professor, eu sou Asley pai, filho, esposo de alguém, você tá entendendo? Então, tipo assim, eu preciso dessa contribuição. Porque o que acaba acontecendo é aquela brincadeira da batata quente, sabe? Não é com a família não pode, vai pra escola, vai pra rua. E isso que não dá. Então fica um negligenciando tarefas, desculpa, eu sei que é difícil, cara, eu tô exausto. A gente tá aqui no exausto, entendeu? A gente tá trabalhando no limite, já passou do limite, acho que eu tava no limite em abril. Agora eu tô aqui. E hoje é sexta, né? Hoje é sexta, entendeu? Aqui eu tô na missa de corpo presente, entendeu? Então, se você parar pra pensar, a gente tá no limite. Mas, cara, é a questão do senso do dever. Porque, por exemplo, eu trabalho muito com os alunos a questão de compromisso, né? Professor, como é que você dá conta? Porque, tipo, cara, não sei vocês, eu tô com 8 empregos. A gente faz inveja ao pai do Cris, né? Então, é esse o ponto, entendeu? A gente precisa ter responsabilidade, um senso de compromisso e, novamente, a questão da vocação. Eu sei que é emprego, a gente tem conta pra pagar, mas a gente tem que pensar muito no outro, né? Perfeito. Deixa eu aproveitar também e fazer outra pergunta aqui, né, para vocês e para quem puder também. É o seguinte, a gente estava numa rotina, certo? De deslocar para o trabalho, voltar para casa, rever todo um conteúdo para passar no dia seguinte, ou seja, a gente tinha um deslocamento, né, diário, de casa à escola, de uma escola para outra escola, e de outra escola para outra escola, de às vezes almoçar na rua. Então, essa rotina aqui não é fácil, já era desgastante, né? Mexe muito e mexeu muito com o psicológico do professor e do aluno também, claro. E agora a gente acabou entrando em outra rotina que, como a gente já havia falado antes, totalmente preparado. E o questionamento é esse aqui, Asley e Stanley. Quando tudo voltar ao antigo normal, né, que é se deslocar mais uma vez para os nossos locais de trabalho, como é que fica a cabeça do profissional e do aluno nessa readaptação na rotina, a antiga rotina nossa? O que é que vocês têm a dizer? Cara, ninguém sabe, a gente tem visto previsões na área da saúde, na área da psicologia, da educação, da economia, do diabo 4. Ninguém sabe como é que vai ser. A gente diz, o mundo não vai ser o mesmo, isso não tenha dúvida. Mas, assim, o que a pandemia fez é que ela antecipou algo que era inevitável. Eu acho assim, o professor que está se adaptando, cara, investe nisso, foca nisso, porque o mundo vai ser esse. O ensino híbrido, ele não vai encerrar com o fim do isolamento social.
ele vai continuar. O novo ensino médio, ele vem trazer isso. Então, essa é uma realidade que veio para ficar. Talvez a pandemia tenha antecipado em alguns anos isso, mas essa é a realidade constante. Então, assim, é aquela questão, a gente tem que se adaptar sempre e tem que estar pronto para essa mudança. A gente tem que estar preparado para o mundo que está por vir, a gente nem sabe o que é. Então, essa era de incerteza vai exigir cada vez mais de nós. Com certeza, você falou uma das coisas que justamente o que eu estava pensando em falar, o Covid-19 não vai acabar, mas não é no sentido que ele não vai acabar, que a gente não vai conseguir enfrentar ele, etc. Mas o que ele gerou não vai voltar mais ao normal. Restaurantes não vão mais abrir, vai ter restaurantes que vai continuar trabalhando no sistema de delivery, porque percebeu a vantagem. Escolas vão manter no híbrido porque é mais acessível, é melhor quando se adaptar, né, bem. Então é uma coisa que não vai acabar. Isso em todos os polos de trabalho. Em todos os polos de trabalho. Não tem como a gente ter a perspectiva de que vai voltar o que era antes. Não. O que era antes já diz. O que era antigo já diz antigo. O que é novo e vai mudar. Isso aí sem cogitação. E, gente, aqui a gente já chegando nos momentos finais do programa, né? E tem muita coisa ainda mais pra falar, com certeza. Sempre um bate-papo muito gostoso, mas é bom que a gente fica com esse gostinho de quero mais, né? Eu quero agradecer prontamente aí todo mundo que está nos escutando, todo mundo que esteve presente, o pessoal que participou, as indicações dos professores, dizer aí que deve ter alguns professores indicados que são colegas de vocês, eu vou deixar no surprise aí pra quando vir o programa vocês saberem quem é. Mas é basicamente isso, gente. Eu quero agradecer muito, deixar o espaço aberto para vocês aí se despedir do pessoal no programa de hoje. Na verdade, assim, eu agradecer mesmo, cara. Assim, eu fiquei muito feliz com o convite, de verdade. Eu gostei muito do programa, parabéns. Assim, é um programa muito massa. Vocês fazem um trabalho bacana. Continuem. No mais, agradecer o convite. Estou à disposição sempre para vocês. Agradecer o pessoal que está ouvindo. Então, assim, cuidem de si, cuidem do corpo, cuidem da mente, porque assim, vocês têm muita coisa pela frente, seja aluno, seja professor, seja o pai, a mãe, enfim, todo mundo está acompanhando, vocês têm muita coisa pra gente lutar ainda, então assim, se cuidem, se protejam, isso é muito importante, cara, e continue ouvindo aqui o programa, eu gostei muito, já virei fã, vou continuar acompanhando. Pô, show de bola. Obrigado pelo convite, obrigado. É um prazer, cara, ter um mestre, um cara fera em quesitos de filosofia, sociologia. Um cara, eu admiro muito o trabalho de Asley, é um cara que hoje deu uma aula, né, em relação a um diálogo em relação a todo esse tema que a gente tem abordado aí desde o início do nosso podcast. Muito feliz mesmo pela sua participação, apenas enriqueceu mais ainda o nosso programa e espero que em outras oportunidades você esteja super disposto a participar e agradeço de coração, meu irmão, a sua presença aqui hoje. Asley, só tenho que agradecer. Só tenho que agradecer, o convite estendido eterno, tá? Sempre que a gente sempre vai convidar e sempre que você puder estar presente conosco, vai ser engrandecedor, foi sensacional. Simplesmente é o que o Wesley falou, uma mente fora da casinha mesmo, e é disso que a gente precisa para mudar a perspectiva da educação, enfim, de que nós estamos vivendo. Pessoal, muito obrigado. Esse foi o Cai na Prova, episódio número 3, e eu espero vocês no próximo episódio. Lembrando que esse podcast vai estar disponível logo na semana que vem, lá em qualquer plataforma de streaming. E Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast vai estar disponível lá, com uma qualidade top para vocês aí, que vocês puderem escutar. Quem não pôde escutar hoje, escuta. Quem quiser escutar novamente, e também para deixar registrado, segue a gente no @podcast Cai na Prova, e eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu, gente, aquele abraço!